parabenizar as doutoras Karina e a doutora Heloísa e também a Bahia Gás, apenas achando que essas práticas da Bahia Gás elas deveriam ser melhor divulgadas para serem adotadas e copiadas pelas demais empresas aqui do estado da Bahia. E eu acho que é uma recomendação interessante aqui para a gente, para que vocês depois façam essa exposição nas demais empresas aqui do estado da Bahia, que o estado, tenho certeza, e vai aderir também a essas práticas. Eu queria agora passar a palavra para a doutora Clécia, representante do projeto Vira a Vida, é isso? Do SESI FIEB. Ok? Boa tarde. Eu vou também pedir para falar de pé, até para eu pegar o apoio da apresentação. Eu sou Clécia, gerente de educação do SESI, instituição que compõe o Sistema FIEB. Quero agradecer ao convite do Sistema FIEB, o presidente Alban, pede para agradecer a secretária. Para nós é uma honra estar num debate como esse, porque inclusive eu vou falar de um projeto que é pequeno no SESI, mas que nós consideramos que é o mais efetivo, de fato, e vocês vão entender por que o mais efetivo. O programa Vira a Vida, hoje é programa, foi projeto, ele começou em 2010, pela ideia do presidente do Conselho Nacional do SESI. E aí, falando rapidamente dessa história, porque ele estava em viagem de férias em Recife, e após ser abordado por uma jovem de 14 anos, mesmo sendo uma situação conhecida, infelizmente cotidiana, mexeu muito com ele, e interrompendo um pouco o prazo de férias, ele volta, já busca seus parceiros, redes de enfrentamento, e assim foi que surgiu o programa Vira a Vida, com uma necessidade, depois de uma viagem. 6 meses depois, a gente estava montando a primeira turma no Distrito Federal de programa para atender a jovens que estavam vivendo da exploração sexual. Agora, como fazer isso? Por meio de um programa, uma rede de enfrentamento, mobilizando todo o Sistema S, que é o que a gente vai mostrar, todo o Sistema S é mobilizado por esse programa, mas também eu vou mostrar o desafio da gente não conseguir ainda ter traduzido em uma política pública e não conseguir fazer a escala necessária. Mas onde nós atuamos, existem resultados efetivos. Para frente? O programa em si é a oferta da educação continuada, educação profissional, atendimento psicossocial e outros serviços para adolescentes e jovens socialmente vulneráveis, com o objetivo de promover a restituição de direitos e a elevação da autoestima por meio da inserção social e profissional. O último indicador desse programa para ser avaliado como efetivo é depois da inserção desse jovem no mercado de trabalho e o nosso acompanhamento ainda quando ele está inserido. Público-alvo, adolescentes e jovens de ambos os sexos, de 16 a 21 anos de idade. No início do programa, 2010 até 2013, era de fato os jovens de uma vulnerabilidade que viviam de exploração sexual. Depois disso, a gente amplia, até por solicitação da nossa rede de enfrentamento na Bahia, a gente amplia esse público e ele acontecendo em 18 estados, ele passa não só a atender jovens vítimas de exploração sexual, mas também com outros tipos de vulnerabilidade e violação de direito. Como eu falei, ele nasce com o Conselho Nacional do SESI, ele é financiado por esse Conselho Nacional do SESI, até hoje ele é financiado pelo Conselho. Eu vou falar depois rapidamente dos desafios também financeiros desse projeto. O foco inicial, como eu falei, era uma adolescente vítima de exploração sexual. Ele foi desenhado buscando atacar, e essa palavra é proposital, todas as frentes necessárias para a condição de uma mudança imediata. A gente não poderia tirar um jovem dessa condição e trazer para uma sala de aula do SESI, ou do SENAI, ou do SENAC, mas ainda deixando vulnerável, deixando frágil esse acesso e depois a permanência. Então, de imediato, o jovem inserido no programa, ele passava por uma formação em todas as casas do Sistema S, manhã e tarde, e a gente matriculava ele numa escola pública à noite. Aprendemos que também não poderia ser tão sair do 0 para o 100. A gente tinha no início do programa os jovens manhã, tarde e noite com a gente.
e eles recebiam uma bolsa de R$500 no início do programa. Depois eu vou falar como foi que a gente conseguiu ainda viabilizar o programa, mas tivemos que reduzir esse valor. Eu estou dizendo isso porque não tinha como permanecer e sair dessa condição se a gente não fosse para todas as frentes, inclusive a familiar, restituição de contato familiar, de convívio familiar e trazer essa família para dentro do programa. Então o jovem tinha cursos e aulas manhã e tarde no SENAC, no SENAI, no SESI, no SESC, e à noite ele ia para a escola pública e a gente acompanhava ele também com frequência nessa escola pública. Hoje, já fazendo um paralelo, ele fica manhã ou tarde nessas casas do Sistema S e no outro turno na escola pública. A gente também percebeu que esse jovem precisava de um tempo para ele, só dele, com decisão do que fazer por ele. Já que a gente já estava dando para ele outras condições, ele já poderia visualizar outras coisas, outras oportunidades, ser jovem, fazer coisas de jovem. Então não poderia ser os 3 turnos com essa atividade. Então é criar um leque de oportunidades socioprodutivas sustentáveis para jovens e adolescentes que contempla profissionalização, autogestão, encaminhamento e acompanhamento. Aí eu vou falar rapidamente do desafio da escala, mostrando por esses números. Então a rede de parceria é o Sistema S, todo o Sistema S, inclusive o SEBRAE, com a educação empreendedora, SESC, SENAI e o SESI, mais na área de educação continuada, reforço escolar e ações para a qualidade de vida, e aí tem esporte, modalidades esportivas. O SENAI e o SENAC entram efetivamente com uma formação técnica, e aí tem várias áreas nessa formação técnica. E aí nós temos a rede que encaminha esses jovens para a gente. O SESI coordena, faz a gestão desse programa, atua com todo esse Sistema S, mas quem nos encaminha esses jovens, quem conhece, quem sabe onde eles estão, em que situação eles vivem, são todas essas organizações governamentais e não governamentais, depois eu vou mostrar as não governamentais, que fazem essa triagem e passam para a gente. Então a gente tem desde a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Conselho Tutelar, o CREAS, Fundação Cidade Mãe, temos também CRAS, Fundação Fundac, Ministério Público Estadual. Existe até um destaque desse projeto atualmente para um dos nossos resultados efetivos, foi depois de um apoio muito grande e direto do Ministério Público. E no federal, porque ele também começa com essa articulação via o Conselho Nacional, nós temos o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Trabalho, o MEC, mas que também no governo atual, essas frentes mais do governo estadual, nós não temos uma relação, nós tínhamos no início. As não governamentais, nós temos abrigos, SEDECA, CASA, Projeto Levanta, Tianda. Então nós temos também organizações não governamentais que mandam para a gente, encaminham para a gente esses jovens, esses adolescentes para esse trabalho. Isso para mostrar que é um projeto feito realmente, eu estou aqui com o Geandro, coordenador operacional desde o início, é um projeto, né, Geandro, feito com muitas instituições, muitas pessoas. Não tem como fazer um trabalho como esse ter um resultado efetivo se não envolver uma rede muito grande, onde esse jovem está conectado de alguma maneira. O itinerário formativo, basicamente, são 2 ciclos. Eles ficam com a gente de 12 a 18 meses, depende do processo de formação. E, atualmente, a gente amplia esse tempo porque ele está em processo de jovem aprendiz. A gente conseguiu também essa parceria para trazer a aprendizagem para esse jovem. Então, basicamente, no primeiro ciclo, ele tem oficinas para a construção de projeto de vida e carreira, que acontece quinzenalmente. Um atendimento psicossocial individual e grupal. Aqui tem até uma imagem de um desses momentos de grupo. Esse momento de grupo também envolve momentos para as famílias, até para essa constituição e essa reestruturação de contato dele com a família. Nós temos casos de meninos, principalmente, que por conta dessa situação tiveram uma perda, né? Foram expulsos de casa, enfim, ficaram à própria sorte, e a gente também tem esse processo de resgate de contato familiar. E não é simples, não é fácil, mas tem se mostrado efetivo. A gente tem conseguido esse retorno e essa relação reconstituída. Aí eles têm a articulação com as escolas públicas, porque o SESI e o SENAI não fazem a educação básica para ele faz a educação básica mediante uma escola estadual. Esse projeto também envolve esses alunos, eles são da escola pública. A gente imagina, quando a gente fala de vulnerabilidade, de que jovem, de que adolescente a gente está falando. Então, a gente faz um contato, a gente acompanha esse processo deles na escola pública. Então, todos os diretores das escolas que eles estão inseridos conhecem o programa, conhecem a nossa equipe, vira e mexe, recebem nossa visita e falam um pouco de como está o desempenho dele na escola. Porque a gente precisa levar a escolaridade dele, porque a inserção no mundo do trabalho traz esse desafio também. A educação continuada do SESI, principalmente linguagem e matemática, a educação profissional e a bolsa educativa.
A bolsa educativa começou nos 3, 4 primeiros anos com R$500 por mês. Esse jovem recebia metade e a outra metade ficava numa poupança. Ele só retirava essa poupança no final da formação, quando ele terminava toda a formação, todo o itinerário formativo. Essa condição é que permitia que ele já saísse do que ele vivia, né? Dentro da instituição, também a gente investe em fardamento, alimentação, transporte. Então, por isso que eu falei no início, no primeiro slide do Atacar, a gente sabia que para o processo dar certo eu tinha que ver todas as frentes e de alguma maneira pudesse impactar e dificultar a permanência desse jovem. Então, desde o transporte, alimentação, fardamento, material didático, até o acompanhamento depois na escola que ele estudava. O transporte também, no início, hoje a gente dá o transporte ao cartão. No início era um ônibus também que tirava ele do SESI e levava para a escola pública. Como era uma ou duas escolas, como hoje eles estão mais pulverizados, a gente não tem esse transporte único, a gente tem o cartão. E quando terminava a aula, o ônibus, ele está aqui lembrando, quando a gente tinha um ônibus, terminava a aula, esse ônibus levava esse jovem para a sua casa. Ele voltou para casa. O segundo ciclo continua o atendimento psicossocial individual e grupal, isso não pode parar em nenhuma etapa do processo, até porque a gente tem jovens que também podem iniciar essa formação em situação de drogadição, então a gente precisa sair dessa condição. O atendimento psicossocial ele é efetivo, a gente tem uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, um psicopedagogo, técnica de empregabilidade, é uma equipe com 7 áreas diferentes para poder a gente conseguir atuar em todas as frentes. Uma articulação com essa escola pública, a educação superior, nós temos alunos hoje bolsistas já no Senai, na faculdade do Senai, mas também tivemos jovens que não precisaram de bolsa porque entraram na Universidade Federal da Bahia, então eles estão também no ensino superior. A educação empreendedora do Sebrae, aqui é um exemplo de uma mãe, eu ia sinalizar, de uma mãe que empreendeu, não consigo olhar, porque eu também vou clicar errado. Aqui é um exemplo de uma mãe, porque quando a gente faz o trabalho também da família, alguns cursos envolvem os pais, os avós, quem foi o responsável por esse jovem. E aqui é um exemplo de uma empreendedora que depois de um curso no Senai, ela abriu, até hoje funciona no Lobato, ela abriu a própria lanchonete, padaria, ela faz doces e pão. E o que é uma conquista mais recente e que tem nos orgulhado muito, o encaminhamento comum no trabalho, também via jovem aprendiz. O que a gente tem conseguido, que eu vou mostrar mais na frente, o percentual, né? Quais são os indicadores que mostram que esse projeto está no caminho certo, mas que infelizmente ele não faz a escala necessária, né? Então, mostrando de 2010 a 2016.1, porque a gente tem esse projeto, ele começa da metade de um ano para a metade do outro, basicamente. Então, a gente teve aqui 695 matrículas, durante todo esse período, 695 matrículas. Todos foram inseridos na educação profissional. 88% conseguiram concluir. Isso mostra que a gente ainda tinha um desafio de evasão, mesmo com todas essas frentes, de 12% de perda de jovem, que desistia ou não conseguia mesmo continuar no programa, assumia, a gente ia atrás, mas não conseguia fazer o resgate afetivo. 95% então dos que ficam conseguem fazer a certificação profissional e a gente consegue fazer a inserção no mercado de trabalho formal de 70%. Ou seja, 30% ainda fica aqui no mercado informal. Toda a avaliação desse projeto, a gente teve avaliação de impacto por uma empresa de São Paulo, a John Snow, e ainda mostrando, por essa avaliação de impacto, de quanto esse projeto, com esse indicador aqui, já mostrava um êxito e uma superação, uma virada mesmo de vida para esses jovens inseridos, a gente não se contentava muito com esse 70% de mercado formal, a gente queria mesmo 100%. E 30% ainda ficava no mercado informal ou no empreendedorismo também, o que não era ruim, óbvio. A gente também procurava apoiar. Esses jovens, eles participavam de tudo que o SESI e o Senai promovia e eles mostravam que uma oportunidade o que faz. Nós tivemos medalhistas em Olimpíadas de Conhecimento, Olimpíadas de Robótica. Então, esses alunos, tendo a oportunidade e fazendo uma atividade multidisciplinar, eles se destacavam em tudo que eles empreendiam, em tudo que eles queriam entrar. Né? A iniciativa deles de entrarem na Olimpíada do Conhecimento, eles passaram pela etapa Bahia, foram aprovados, uma parte deles, levamos para Brasília para a etapa nacional e tivemos uma menina medalhista ouro num curso de cabeleireiro do SENAC. Aí mostrando desses que foram inseridos, para onde eles foram, né? Agora falando dos 70% que foram para o mercado formal. 40% para a indústria,
15% no comércio, 9% com prestação de serviço. E aí os 30% que eu falei que ainda ficaram no mercado informal. Aí nós tivemos 2016.2 e 2017.1, que eu fiz um destaque trazendo então separado, porque pela primeira vez a gente consegue a inserção de 100% desses jovens ao final do seu processo de formação. Uma intervenção, o apoio de toda aquela rede que a gente mostrou, porque foi efetivamente aquela rede que o SESI e o SENAI são meros instrumentos do que essa rede de enfrentamento faz e tenta fazer por esses adolescentes, e a gente conseguiu, estreitando ainda mais os laços, esse indicador de 100% de jovem que conclui a formação inserido no mercado de trabalho. Nós tivemos então 246 matrículas, uma evasão que reduz para 9%, ainda nos chama atenção, é uma evasão como todas as avaliações que a gente tem para se comemorar, mas a gente ainda considera de que precisamos efetivamente ter o 100% também de concluídos. Nós tivemos 91 que concluíram então o processo e 100% empregado, via especialmente o programa de jovem aprendiz, o programa de aprendizagem. Estou terminando. Aí eu queria destacar essa marca da gente conseguir, agora no 2017.2 nós estamos com uma turma em andamento de 100 matrículas, e aí com isso a gente ultrapassa 1.000 adolescentes e jovens atendidos. Pouco, muito pouco. É o que dá para a gente fazer com todo esse trabalho, com toda essa rede de enfrentamento, com todos os investimentos do Sistema S, mas não há dúvida de que a demanda para esse público de vulnerabilidade, falar em 1.000 matrículas em 7 anos, a gente sabe que é muito pouco. Atualmente, para atender esses 100 alunos, a gente usa 1.200.000. Esse processo desse projeto todo, ele custa 1.200.000 para a gente fazer 100 jovens. Então, o Geandro tem aqui o desafio de buscar parceiros para a gente continuar com esse projeto e conseguir ampliar esse número de atendimento. A gente já fez muitas contas, se uma empresa apadrinhar um jovem nesse programa, ela tem um custo de menos de R$500 mês para apadrinhar um jovem. Então é isso que a gente vai buscar, ampliar aquela rede, ampliar para sensibilizar os empresários, a indústria especialmente, que é o nosso público, onde a gente tem maior familiaridade de atuar, para que a gente possa ampliar esse projeto, porque de fato ele é o mais efetivo. O nome Vira a Vida é por isso. Não tem como não virar a vida de um jovem depois que ele está inserido num processo como esse. É interessante mostrar as empresas que nos apoiam, que de alguma forma atendem esses jovens. Quando esses jovens, eles não são tratados como coitadinhos ou coisa do tipo não, tá? Quando eles acabam o processo de formação, eles passam por um processo de seleção. Processo de seleção para serem efetivados nas empresas. No caso do sistema FIEB, a gente tem muitos jovens já inseridos em todas as nossas unidades. Eu tenho jovens egressos do programa que hoje auxiliam a disciplina nas nossas escolas. Eles não são necessariamente identificados com a sua origem. A história dele, independente de qual é antes do programa, ele é olhado, avaliado, sensibilizado, inserido, acolhido como aquele jovem que a gente conhece. Então, desde o início do programa, onde a gente insere nas empresas, nos Correios, por exemplo, foi a primeira empresa onde a gente conseguiu fazer a inserção dos jovens, ninguém que recebia ele sabia qual era a sua história em relação à vulnerabilidade que ele vinha. Sabia que era um jovem capaz, competente, que passou por um processo de formação e estava ali preparado para o mercado de trabalho. Então, eu destaquei aqui só o sistema FIEB, porque a gente também, além dessas empresas, a gente tem muitos jovens já empregados no SESI. Aqui algumas empresas que a gente também gosta de reforçar. CCR Metrô também é um parceiro, né, muito grande, inclusive ele que nos buscou. Hoje a maior parte do jovem aprendiz dele é egresso do nosso programa. E quando são egressos do nosso programa. Quando termina o contrato, muitos deles são efetivados. Essa é a história que a gente continua acompanhando eles, né, os egressos. Depois de jovem aprendiz, o que acontece com esses jovens? Muitos já são efetivados. E outros a gente apoia no encaminhamento para uma nova oportunidade de trabalho. Era isso, mostrar alguns dos nossos parceiros, a cara deles depois que estão com a carteira de trabalho assinada. E a formatura, que é um momento lindo que eles amam, vestem beca, não abrem mão da beca, vestem a beca e estão aqui todos já no processo de receber seu diploma e felizes, porque aqui, nessa formatura especificamente, eles já estavam inseridos no mercado de trabalho. Era um pouco disso que a gente queria mostrar. É um programa lindo, desafiador, mas que precisa crescer. Obrigada. Parabenizando a doutora Clécia pela palestra e chamando a atenção, né, de que o Sistema S
uma das fontes de financiamento desse sistema é o imposto sindical, e que agora foi esvaziado, e aí o nosso temor que esse processo de esvaziamento do imposto sindical vai refletir também nesses projetos tão importantes que o SESI e a FIEB também vem mantendo. Dando continuidade, encerrando aqui o nosso primeiro bloco, eu vou passar a palavra então para o nosso subprocurador-geral do Trabalho, o doutor Otávio Brito Lopes. Obrigado. Parabenizar colegas que me antecederam pelas iniciativas do setor público, do setor privado, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma experiência vivida no Ministério Público do Trabalho. Por volta do ano de 2010, nós iniciamos um projeto de igualdade de trabalho para todos, com público-alvo a população negra e as mulheres. E nosso foco inicial foram os bancos, os 5 grandes maiores bancos do Brasil. E nós começamos a trabalhar essa questão da discriminação na iniciativa privada, em especial no setor bancário, e tentando entender um pouco com a parceria do IPEA, com a parceria do IBGE, com a parceria dos movimentos sociais, tentando, aqui o meu amigo presidente, que realmente não foi um parceirão nessa jornada, e uma jornada exitosa. E o que nós procuramos fazer? Primeiro, compreender o que vem a ser discriminação no mercado de trabalho no Brasil, e por conta disso eu até sou um pouquinho contrário a essa questão das cotas fixas. Por quê? Porque o percentual de 30% ou um percentual de 20% pode ser adequado em alguns estados da federação, mas na Bahia não é adequado. Na Bahia o percentual de 20% ou 30% não é adequado. E assim vai. Quer dizer, por isso que eu, a partir desse projeto, eu sempre questionei a questão das cotas fixas. Porque dependendo da unidade da federação, uma cota de 30% realmente não vai fazer justiça à população negra daquele estado. Aqui na Bahia, se não me engano, o percentual de 70%. Quer dizer, então, aprendi isso durante esse projeto. Nós observamos no mercado de trabalho que existe uma segmentação que é natural. Algumas profissões são mais bem remuneradas, algumas profissões são típicas do público feminino, outras de homens, e por uma questão até social, uma questão até cultural, que eu não entro no mérito se está certo ou se está errado, mas nós observamos, por exemplo, que em escolas de maternal, infantis, as mulheres são grande maioria. Os homens têm até dificuldade de ingressar. Em compensação, em outros mercados, a mulher praticamente tem uma barreira de vida à prova de bala que não passa de jeito nenhum. Ela não tem a chance nem de demonstrar que tem a capacidade ou aptidão para aquela tarefa. É mais ou menos o seguinte: não, isso aqui não é lugar para você. É basicamente isso, dessa forma que funciona. Através de uma série de estereótipos. A colega que me antecedeu trouxe aqui alguns estereótipos. Parece que são coisas passadas, né? De um passado longínquo, mas hoje em dia a gente não fala isso com essa crueza, ou dessa forma, ninguém fala isso seriamente, mas sob a forma de brincadeiras, sob a forma de piada, a gente vai criando essa cultura, e a criança, quando nasce, seja homem, seja mulher, ela já começa a ouvir aquelas coisas, aquelas piadas, brincadeiras ingênuas, e começa a repetir também, ao ponto de nós encontrarmos durante essa jornada, em busca da igualdade no mercado de trabalho, mulheres que entendiam que realmente estava tudo adequado, que realmente não era lugar para a mulher. Por conta do quê? Porque ela também é vítima desses estereótipos que a sociedade cria e que hoje ninguém fala aquilo com seriedade, todo mundo riu. Mas nós não temos que achar graça, é sério, porque a grande maioria da população repete isso, os filhos, na forma de brincadeira, na forma de gracejo, mas se aquilo fosse a verdade. Vou dar um exemplo típico: mulher barbeira, mulher volante, perigo constante. Quem já não falou isso ou repetiu? Agora, quem entende de motorista, de bom motorista, são as seguradoras, e aí para elas isso é dinheiro. Quem paga o seguro
menor. Por quê? Por que razão? Porque conseguem ir, resumindo, de um ponto a outro, transportando pessoas, ou os filhos, ou seja lá quem for, e mercadorias sem causar acidente. Bom, ponto final. Então, quem seriam os melhores motoristas para o mercado de trabalho? Segundo as seguradoras, seriam as mulheres. Até porque se tivesse uma frota, a empresa tivesse uma frota dirigida por mulheres, preferencialmente, possivelmente, é pagamento de seguro também, além disso tudo. Mas quando nós observamos um departamento de recrutamento e seleção de uma grande empresa de transportes, a mulher, quando se apresenta, o recrutador é treinado. Ele é treinado para não dizer o que ele está pensando. Mas ele olha, pois não, seu currículo, está aqui, agora vamos deixar os currículos aqui, vamos olhar e vamos escolher. Sabe-se lá por quê? Barreira invisível, a mulher normalmente não é escolhida para essa atividade. E às vezes ele não faz nem naquele sentido que eu estou discriminando porque quero discriminar. Ele olha assim, não, é uma mulher aqui não. Já vou deixar de lado. Já faz aquilo como se fosse uma coisa espontânea, natural. Por quê? Porque ele viveu, nasceu, viveu e repete. Mulher ao volante é um perigo constante. Quer dizer, então, esses estereótipos, eles influenciam de uma forma muito forte o mercado de trabalho e o recrutamento. Quando a gente fala em discriminação, nós pensamos logo na discriminação dita direta. Só que a grande discriminação que existe hoje no Brasil não é a discriminação direta. Aquela em que a pessoa anuncia. Eu digo, não vou contratar fulano, não vou promover fulano, porque mulher, você não vai ser promovida porque é mulher. Não, ninguém vai falar isso. Ninguém faz isso diretamente. As empresas, ao contrário, toda grande empresa hoje tem um projeto de equidade, um projeto de inclusão, um projeto social. Eu não conheço uma que não tem. Um belíssimo projeto até. Todas, no papel, elas vivem competindo. No papel, qual o melhor projeto? Mas esse trabalho me ensinou que se a alta direção não estiver envolvida diretamente nesse projeto, o projeto não vai passar de um segmento, de um setor da empresa para, ao final do ano, concorrer a prêmios, para, ao longo do ano, aquele segmento, aquele grupo, aquela diretoria, aquela gerência de equidade, de responsabilidade social, ser nada mais, nada menos do que um insumo para a propaganda que a empresa faz de si própria. Diz, olha, nós somos uma empresa inclusiva, nós somos isso, nós somos aquilo. Não, mas agrega valor, isso agrega valor ao nome da empresa. Mas aí nós vamos pegar aquela empresa e fazer o que nós fizemos ali em relação aos bancos, aos 5 maiores bancos privados do Brasil. Pegamos, com base em dados que foram fornecidos pelo próprio banco ao Ministério Público, e fizemos uma estatística. Dizendo, bom, vamos ver, quadro pessoal dos bancos. O resumo era basicamente o seguinte: as mulheres eram uma pequena maioria no ingresso dos bancos, e todas com o mesmo perfil, jovens, brancas, classe média, mais ou menos aquela figurinha da boneca para o atendimento. É isso. Uma recepcionista que, vamos os padrões do banco, esse aqui é o nosso padrão de beleza e é esse padrão que nós queremos na nossa recepção. Ponto final. Mas esse banco tinha um projeto de equidade, um projeto de responsabilidade social belíssimo, papel. E aí fomos entender como era a questão da ascensão, da vida funcional dessa mulher no banco. Elas eram a maioria no ingresso. O percentual delas diminuía muito nos cargos de chefia básica. Os cargos intermediários caíam mais ainda e nos cargos de direção praticamente inexistentes, quase inexistentes. Aí, eu num interrogatório do banco, eu falei, bem, só quer dizer então que o trabalho bancário emburrece a mulher, porque elas entram em maior quantidade até. À medida que vão passando o tempo no banco, elas vão ficando na curva, porque elas não conseguem acesso
Eu preciso de uma explicação, porque eu tenho os dados aqui, esses dados são números que os senhores me deram. Eu pedi os números, só que eu transformei isso aqui em gráficos. Eles me deram os números brutos, eu transformei em gráficos. Em relação à população negra, pior ainda a situação. O ingresso é mínimo, e a ascensão funcional menor ainda. Se for, então, mulher e negra, aí não tem um vindo à prova de bala à frente dela, não. São dois. Daqui não passa. E os bancos, e um dos bancos, inclusive, uma audiência na Justiça do Trabalho, mandou como preposta a única mulher diretora regional que eles tinham. Aí, depoimento dela, a senhora é diretora regional, não. Quantos diretores regionais o banco tem? No Brasil todo? Tem uns 25. E a senhora é a única mulher. Mas no banco, aí já começou a se explicar. Então, a pergunta foi mentira. A senhora é a única mulher. Mas o banco oferece. Eu estou vendo. O banco oferece oportunidades iguais. Estou percebendo que a senhora é a única. Então, entramos com 5 ações, partindo exatamente desse pressuposto. Qual foi a grande novidade ali? Nós usamos estatística como meio de prova. Pegamos a estatística do banco. E nós não pegamos simplesmente, por isso que eu falei dos percentuais não fixos. Como nós entramos com essas ações no Distrito Federal inicialmente, foi em São Paulo, nós trabalhamos com a PEA, com a população economicamente ativa, mas não a PEA completa. Porque a PEA completa, ela inclui, inclusive aquele caso que foi citado aqui do menino de 10 anos. Ele consta da PEA, de que não pode, em tese, trabalhar pela lei, mas que trabalha de fato. Aí o dado é estatístico, eles vão lá e olham o dado. Aí eu falei, então, vamos fazer um corte, primeiro, a partir dos 16 anos de idade. Tá? Qual é o segundo requisito que o banco exige? Segundo grau completo. Pois não. Vamos ver aqui, na população negra aqui de São Paulo, capital, que o banco dizia que recrutava na capital, qual é o percentual da população negra, pretos e pardos? Tantos por cento. Então, vamos ver esse percentual. Só que tinha um percentual lá, que, se não me engano, em São Paulo, se a memória não me falha agora, de mais ou menos entre 40% e 50%, mas só que o percentual da população negra no banco era de 10%, 12%. Foi bom, mas se tem uma população onde os senhores recrutam de 40%, por que só tem 10% aqui no seu banco, 12% no outro, eram 5 bancos, mas os percentuais eram mais ou menos por aí. Qual a razão disso? Aí eles não sabiam da explicação. Aí viu com aquele, está aqui nosso projeto aqui de responsabilidade social, de proequidade, todos os princípios são esses, eu digo, são meus princípios também, mas na prática eu estou vendo aqui uma realidade aqui. A realidade é outra. Como é que os senhores explicam? Então vamos começar com as mulheres. Na ascensão. Não, na ascensão, tem que fazer um curso, tem que ter uma qualificação. Qualificação que é faculdade, uma pós, um mestrado, um doutorado, o que é? Não, o curso que o banco dá. Coisa boa, o banco fornece o curso. E por que nós não fazemos o curso? Não, porque o gerente, o chefe imediato é quem indica quem vai fazer o curso. Ou seja, ele indica quem vai ser promovido, porque o requisito da promoção é fazer o tal do curso. E quem indica quem vai fazer o curso? Então só que tu convém comigo que há uma escolha aí um pouco arbitrária, porque a escolha é de cada gerente. Cada gerente escolhe. E no ingresso, vamos lá, população negra, porque no ingresso a quantidade é tão desproporcional daquilo que a PEA, que a população economicamente ativa do Estado, um dos requisitos que os senhores exigem para ingresso, apresenta. Por que essa disparidade? Não, aí ele vem novamente com aquele projeto, com aqueles princípios, aquilo tudo. Perfeito. Mas como ocorre a seleção? Não, fica no site. Fica no site. Tá? Fica no site, a pessoa preenche, nós nem vemos. A pessoa preenche, sem fotografia, sem nada, tá? Mas vai me contando depois. Quando chega no final, nós apresentamos ao gerente, a quem pediu, tá? Ela tem uma vaga aqui, nós apresentamos a quem pediu o preenchimento da vaga, 3 currículos. Selecionamos, nosso setor de recrutamento seleciona 3 e manda.
Aí, e o que acontece com esses 3? Aí ele chama, o gerente chama os 3 e conversa com os 3. Eu digo, então não precisa nem a foto, né? Porque lá ele vai... ou seja, todo o processo que tem uma aparência de neutra não é neutro. Por quê? Porque o resultado que ela produz, aí que eu digo que a discriminação é indireta. Por quê? Porque na discriminação indireta o que importa é o resultado, não é o elemento volitivo, não é a vontade de discriminar. Eu quero discriminar, eu não tenho que provar que ele tinha vontade de discriminar. Eu tenho que provar que o processo seletivo dele, que ele afirma ser neutro, não é neutro. Por quê? Porque está produzindo um resultado injusto. Está produzindo um resultado injusto, então é óbvio que não é neutro. Não existe neutralidade nesse mundo. Se me permite, e eu sou só que também quanto nem o juiz é neutro. Porque o juiz tem seus pré-conceitos, não estou dizendo preconceito no sentido que são os conceitos lá do que vivenciou, as vivências próprias, tem uma história. Todo ser humano tem uma história de vida, no passado. As piadas que a gente ouviu quando era pequeno, aquilo que a gente vivenciou quando era pequeno, tudo aquilo vai refletir no adulto, no recrutador, no chefe, nas pessoas que vão realmente determinar quem vai ter oportunidade de trabalhar ou não, quem vai ter oportunidade de ganhar mais ou não. E não é uma questão puramente de mérito, não é só meritocracia. Meritocracia é um conceito que ainda está muito distante do nosso mercado de trabalho. O que já me deram aqui os 5 minutos, mas eu vou concluir dizendo o seguinte, olha, a oportunidade, eu li aqui quando cheguei, me chamou muita atenção. Oportunidade para quem trabalha. Perfeito. Mas vira a segunda parte, que a maioria do empresariado não presta atenção e não compreende. Resultado para quem emprega. Produz resultados. E qual é o resultado? Não é só na mídia, não, na propaganda, no marketing, na empresa, não. Não é não. Porque hoje, o mundo hoje é diverso. A gente vai para qualquer lugar do mundo, o mundo é diversificado, as pessoas são diferentes. E a cada dia que passa, até com o desenvolvimento, com o aprimoramento, com a ampliação natural dos direitos humanos, a tendência disso é aumentar. Na hora que um grande empresário enfrenta um problema de mercado, e o mercado é formado por pretos, pardos, brancos, índios, amarelos, homens, mulheres, LGBT, formado por todas as pessoas, pela uma diversidade que a gente não consegue calcular. Vamos lá, qual é o grande problema do empresário? Ele quer alcançar o quê? O mercado de trabalho, não, o mercado do consumidor. O mercado consumidor. Eu vou conseguir me dirigir às mulheres como uma mulher seria capaz de encontrar formas de se comunicar, formas de resolver um problema que atingiria um público feminino? É óbvio que não. Eu que venho de uma classe X, eu vou conseguir entender soluções para uma classe Y? Tem muito menos chance de entender, porque eu não conheço aquela realidade. Os meus conceitos prévios, meus preconceitos, minha vivência são outras. Então, quanto mais a empresa diversifica, não nos programas de responsabilidade social, mas diversifica na prática, ali como algo que vai produzir um resultado econômico à empresa, mais ela ganha. E isso, o grande empresário nacional ainda não compreendeu. Porque o grande problema ali, o Vicente percebeu que vários bancos começaram por conta da iniciativa do presidente, alguns presidentes, não, é assim. Aí os diretores regionais, gerentes, todo mundo falou, isso aqui é prioridade para a gente, isso aqui é cultura para a gente. Porque se isso, a questão da diversidade, a questão da responsabilidade social, a questão do meio ambiente, se todas essas questões fizerem parte de uma diretoria, ou de uma seção, ou de um departamento, praticamente a parte daquilo que acontece na atividade finalística da empresa, aquilo nunca vai funcionar. É preciso mudar a cultura institucional. E eu aprendi isso no Ministério Público quando fui procurador-geral. Não existe nada mais difícil do que mudar a cultura de uma instituição. Mudar a cultura da instituição é um dos grandes desafios. E esse é um desafio
E só com a participação de muitas pessoas, de várias origens, de várias raças, de gêneros, de tudo mais, vamos conseguir esse desafio. Por quê? Porque cada um consegue chegar no seu segmento. Eu até não estou citando o caso de vocês, mas naquela época do banco, os bancos, Vicente lembra bem que os setores de responsabilidade social eram normalmente geridos por mulheres. E várias falavam para a gente, não estou dizendo que é o caso aqui, foi a experiência que nós vivemos, né? Foi a licitação. Foi várias falavam para a gente, que bom que vocês vieram, porque nós éramos meio que de lado, a gente falava, ninguém entrava no ouvido, saía pelo outro, não é bem isso. Pela primeira vez nós estamos sendo ouvidos. Nós estamos sendo ouvidos. Então, a questão da diversidade, a questão da igualdade, a questão do meio ambiente, todas essas grandes questões não são uma coisa, no Brasil, mais ou menos coisas de mulher, porque das grandes empresas a gente observa, são departamentos comandados por mulheres. E, peraí, minha gente, mas isso é para a própria sobrevivência hoje da empresa, para ela ganhar dinheiro aqui, resultado para quem emprega, para ela ter resultado. E o resultado do empresário, o que é? É prestar o seu serviço para mais pessoas, é ampliar o seu mercado, e ela vai precisar da diversidade. Por quê? Porque as grandes soluções nascem de ideias formadas por grupos de pessoas que vão conversando até que alguém tenha aquele estalo. Mas aquele alguém, concluir, aquele alguém teve aquele estalo final ouvindo e tendo várias experiências, ouvindo pessoas com experiências diferentes. É assim que as coisas acontecem. E com essa mensagem final eu concluo. Se as empresas querem realmente sobreviver num mundo futuro, num mundo de diversidade, as empresas vão ter que adotar a diversidade. Lá é de cima para baixo. Não é aquela coisa que, se esperar que aquilo venha de baixo para cima, não vem. Por quê? Porque o que se cobra lá é resultado. Mas um resultado sem dar os meios, sem dizer, olha, vocês podem ou devem, não. É resultado, onde várias empresas que lidam só com esse aspecto do resultado terminam quebrando. Aí, mas que coisa meio cara, sempre o foco é resultado, ela quer, Por quê? Porque ela esqueceu que o mercado onde ela trabalha é um mercado onde impera a diversidade. Então, vamos torcer que o nosso empresário não aprenda isso, perceba isso, que a diversidade é a chave do sucesso. Muito obrigado. Parabenizando a fala do Dr. Otávio e aqui também dizendo que eu sou otimista em relação a essa questão da diversidade do trabalho. Eu lembro um pouco também até da minha carreira, quando eu comecei lá advogando lá nos sindicatos comerciais na década de 90, imagina, década de 90, e a gente lembra aqui a questão da boa aparência, né? Então a população negra, ela já se excluía das seleções, no processo seletivo das empresas, logo de cara, porque a gente era o que se dizia, né? Boa aparência, você sabe o que quer dizer boa aparência. E eu me lembro, eu começando ainda a advogar, uma denúncia que chegou lá no sindicato na época, que tinha uma empresa aqui em Salvador, e ela, num processo seletivo assim, vários candidatos, e o cidadão que estava à frente do processo, de forma muito clara, muito tranquila, e falou, olha, preto, gordo, pode sair. E aí o fato chegou para o sindicato na época, né? Chegou para o sindicato com uma denúncia, e a gente teve dificuldade de, junto ao Ministério Público do Trabalho, ter uma ação mais enérgica, porque não tinha as vítimas, elas tinham medo de aparecer, porque quem iria agora contratar? Eu desempregado e ainda acionando uma empresa que eu apenas me apresentei para ser candidato, né? Então, a gente, sim. Por isso que o foco na discriminação indireta é importante. Eu não tenho que provar que havia intenção ou não havia intenção, eu tenho que pegar o resultado, quer dizer, o quadro de pessoal daquela empresa e mostrar que ela não é empresa. Isso, então, e aí outra dificuldade também, que a Justiça do Trabalho, ela ainda tem uma certa incompreensão em a gente, alguém que nem sequer é empregado da empresa, acionar a empresa, né? Então é outra dificuldade também que a gente precisaria trabalhar isso dentro do próprio direito do trabalho, que eu entendo que mesmo eu não tendo sido empregado, mas esse processo de exclusão
dentro da seleção, eu estaria legitimado para propor uma ação, já que seria uma decorrência também da relação do trabalho, mas é outra discussão. Eu digo que sou otimista porque a gente avançou de alguma forma, mesmo que antes a gente passou por aquele processo da questão da contratação da mulher negra, principalmente no comércio, como a questão do exotismo. Eu sempre ficava brincando, como é que você vai dizer que uma menina negra em Salvador é exótica? Eu nunca conseguia compreender isso, mas as empresas passaram por esse processo também, né? O exotismo e tal, e para mostrar a questão mesmo que aquela empresa tinha essa abertura para a diversidade. De forma enviesada ou não, eu acredito que a gente está caminhando para frente e esses processos de discussão é importante, e é isso. Agora a gente vai abrir para a segunda parte do nosso evento, que é a oportunidade que vocês possam também pedir perguntas e se manifestar, e também fazer qualquer tipo de indagação aqui para os nossos palestrantes. A primeira aqui é a senhora Lívia Ferreira. Boa tarde a todos e a todas, né? A todas as mulheres negras presentes aqui nesse espaço. Eu achei muito interessante essa mesa, e quando fala da questão da equidade de gênero, né? Porque a igualdade de direito nós temos conquistado dentro da própria Constituição. Aí fala sobre a questão da equidade de gênero. E dentro de toda a discussão, eu queria saber, dentro dessas empresas, né, essas instituições que estão aqui, quantas negras estão em situação de poder dentro dessas instituições? E qual é o quadro de negras dentro dessas instituições? Porque eu percebo que fala na paridade, estamos fazendo de tudo para que homens e mulheres estejam no mesmo patamar nessas instituições. Mas, e negras, como é que está isso aí? Porque até dentro da instituição maior, que é o Estado, nós temos a única secretária negra. Três. Somos três agora? Que a Arani entrou, né? Somos três. Mas ainda assim, eu acho que a CETRI é a que tem mais poder, né, financeiro, principalmente de recursos, porque se a gente vai ver nas outras, né, não é nem tanto. Onde joga essas meninas para estar nesse poder, né? A Casa Civil não tem uma negra como a Olívia ou outras mulheres. Então é um pouco isso, né, desse parâmetro. Como é que a gente pode explicar, né, essa situação, e o que pode sugerir, e o que pode realmente que existe, né, dentro dessas instituições. Mas eu queria dizer assim, da onde vem o machismo, hein? Da onde vem o racismo? Da onde vem a lesbofobia? Antes ou depois de Cristo? Será que o homem nasceu da mulher ou a mulher do homem? Ainda por hipótese, se a mulher fosse nascida do homem, da costela do homem, ainda assim, esse homem não zela por ela. E assim, o nosso Estado não zela pelas mulheres negras, as instituições privadas não zelam por essas mulheres negras, e sempre estamos em um quadro diferenciado da menor faixa etária, sempre na base da pirâmide, carregando esse mundão de meu Deus aí. O próximo inscrito é Jerônimo. Boa tarde, gente. Boa tarde à mesa, parabéns pelas belíssimas apresentações. Parabenizar aí meu amigo Jordelo, conheço há tempos, da década de 90 talvez, né? Ainda assim. Metade da década de 90. Bom, então, primeiro eu quero apresentar uma proposta para o fórum, né? Aqui deve sair um fórum na qual vai elaborar políticas, né, de melhores práticas corporativas, né, nesse fórum entre governo e setor de empresariados, para sensibilizá-los para melhores práticas no mercado de trabalho. É de buscar, e aqui o subprocurador Otávio Brito Lopes, né,
falou um pouco da experiência da Procuradoria acerca com a FEBRABAN, né? Eu sou bancário, sou funcionário do Banco Itaú, tenho 29 anos no banco, né? E sou dirigente sindical sobre sindicatos bancários e secretário de combate ao racismo da CTB, a Central Sindical, a segunda maior central sindical aqui na Bahia, em números absolutos de sindicatos filiados, a primeira central. Para que esse fórum possa, né, estar a FEBRABAN para um diálogo, né, e que ela possa ouvir experiências diversas que nós ouvimos ontem aqui da Baia, da Avon, né, da Bahia Gás hoje, e diversas outras empresas, né, que têm condições de aprimorar essas políticas dos bancos, né, e fazer com que a sua direção compreenda que a diversidade não vai diminuir, muito pelo contrário, pode aumentar a lucratividade, como foi bem apresentado aqui por alguns painelistas ontem, se não me engano, da Organização Internacional do Trabalho, né, a doutora Ana Carolina. Então, é um desafio e acho que essas boas práticas podem sim trazer resultados bons, né, para essas pesquisas aqui apresentadas pelo colega panelista, né, já divulgadas, por sinal, juntamente com a FEBRABAN, mas que não causa muita uma mudança de realidade nos bancos, né? Eu digo, nós mudamos muito pouco o perfil dos bancários, principalmente aqui em Salvador, né? Eu sou funcionário do Banco Itaú, como eu disse. Quando eu entrei no banco, no meu setor de 27 funcionários, eu era o único negro. Hoje, o Banco Itaú tem poucos negros, né? E gerentes negros muito poucos, né? Aqui utilizei um exemplo para concluir, né? Das poucas mulheres e negras gerentes de banco, prima do meu amigo aqui, Alexandre Reis, aqui na medida 7, né? Das quase 50 agências aqui, nós temos só 2 mulheres negras, né? Então ainda persiste essa desigualdade nos bancos e eu acho que esse fórum pode jogar um papel importante para mudar esse quadro. Jerônimo, você é um tipo exótico. A próxima é Jerúzia. Boa tarde a todos, doutor Lourdeiro. O senhor falando aí, parece que eu me lembrei em algumas audiências que fizemos juntos. Numa época, parece-me que numa época em que eu tenho quase certeza que era o senhor, gostava de camisa vermelha com a gravata preta. É isso mesmo, doutor Lourdeiro? Isso aí. Na 13ª vara de trabalho, na 5ª vara de trabalho. Eu vou colocar, doutora Jerúzia, como arroubos da juventude. Mas eu me lembro. Gravata vermelha, camisa vermelha, gravata preta. Arroubos da juventude, a idade não me permite mais. E competentemente atuando na defesa dos seus clientes em mesa de audiência. Me lembro bem, quando o senhor falou, eu voltei à década de 90, na época em que ainda atuava, sou juiz do trabalho, hoje aposentada, mas me lembrei, doutor Lourdeiro, e o nome é forte, Lourdeiro, ok? Abandonou as gravatas vermelhas, né? O coração continua vermelho, doutor. Desculpa a indiscrição, vim falar do seu passado. Mas ele não me condena, muito pelo contrário. Muito orgulho. Parabenizo a todos que compõem a mesa pelas explorações que fizeram e por ter despertado em cada um de nós muitos desejos. E quando o desembargador doutor Zanella, da 15ª região, falou sobre as práticas daquele regional, eu não poderia deixar de falar também aqui do nosso regional, da 5ª região, que a doutora Angélica, que esteve ontem à tarde, eu estive pela manhã, deve ter falado. Mas muitas dessas práticas, desembargador, que o senhor falou da 15ª, nós desenvolvemos aqui, e a atual presidente que está finalizando a administração é uma desembargadora, uma mulher lutadora, portadora de deficiência física também, doutora Adna, que tem muito bem representado o nosso regional. E temos também o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, a Comissão de Direitos Humanos, que temos desenvolvido inúmeras ações. E gostaria de remeter aquele depoimento daquela colega lá. E apenas para
falar para vocês um pouco da minha experiência, que também vivi em mesa de audiência muitas emoções, daquelas que marcam a gente para o resto da vida. Um certo dia, numa audiência, um cidadão com muitos defeitos físicos, mal conseguia sentar, estava ali buscando reconhecimento do vínculo empregatício e apenas as parcelas rescisórias. O preposto, acompanhado de 2 advogados, sustentavam na sua defesa a inexistência de vínculo empregatício. Não, esse cidadão nunca trabalhou para nós. E fiz o interrogatório das partes. Ao interrogar o preposto, exaustivamente tentei retirar daquele preposto alguma confissão, alguma coisa que ele pudesse me dar um mínimo de certeza de que aquele cidadão, para trazer para os autos, porque a certeza já estava na minha consciência e no meu coração. E o preposto sempre dizia, não, nunca trabalhou e nunca vi. E aquele reclamante então falou assim, doutora, eu posso falar um pouquinho? Pois não, senhor. Virou para o preposto e disse assim, olha, no dia que eu sofri o acidente, lembro-me bem, a primeira pessoa que me socorreu foi o senhor. E às sextas-feiras era do senhor que eu recebi o pagamento. Como que o senhor agora tem coragem de dizer que eu nunca trabalhei para o senhor, nunca trabalhei para essa empresa? E na certeza de que aquele cidadão tinha trabalhado efetivamente e sofrido um acidente de trabalho que o levou ao internamento durante 6 meses, e eu dizia para ele sozinho, no juiz postulante sem advogado, eu dizia, seu João, o senhor não gostaria de que a audiência acontecesse no outro dia para o senhor trazer umas testemunhas aqui para provar que o senhor trabalhou? Ele dizia, doutora, eu fiquei 6 meses internado, eu trabalhava na construção civil, eu sequer sei o nome dos meus colegas, nós nos conhecíamos por Zoião, Bujão, Bahia, Vitória, não sei onde eles moram. E eu, numa tentativa de fazer justiça, a justiça que a colega falou ali, eu virei para o advogado e falei, doutores, na hipótese de que o senhor João tenha trabalhado, o mínimo que tenha sido, vamos fazer um acordo, o mínimo que seja, só as parcelas rescisórias. E aquele advogado cochilou um pouco com o preposto e virou para mim e falou, doutora, em homenagem à justiça do trabalho, em homenagem à Vossa Excelência, eu proponho R$50 para ele. E aquele cidadão virou para mim e falou assim, doutora, se a senhora der a sentença dizendo que eu não tenho direito a nada, eu vou para casa feliz da vida, mas eu não busquei a justiça para receber esmola. E não recebi. Naquele dia foi a primeira vez que na Justiça do Trabalho eu não pude conter as lágrimas e chorei junto com aquele cidadão. É por isso que quando nós falamos em boas práticas de inclusão na empresa, muitas lembranças vêm à nossa mente de que nós precisamos efetivamente lembrar, se nós somos mulheres sobretudo, e se somos negras, temos que mostrar muito mais do que qualquer outro que somos capazes. Que nós estamos dispostos a lutar pelos nossos sonhos e em igualdade de condições alcançar aquele posto que está ali colocado para cada um de nós. E parafraseando a música que está aí tocando, eu estou dizer assim, que vale muito a pena cada luta, cada suor, cada soluço incontido, cada lágrima derramada, para sempre fazer valer a pena naquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos na nossa condição, na nossa possibilidade de vencer essa luta. A próxima escrita, o Biraci.